Olá, sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra. Tudo bem com vocês? Mais uma semana se iniciando. Essa semana vamos falar sobre conhecimento e crescimento. Vamos nos aprofundar no texto que está em 2 Pedro, no versículo 1 ao 11, onde a palavra do Senhor diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicados, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Palavra poderosa, né? Se havia alguém na igreja primitiva que conhecia a importância de permanecer alerta, esse alguém era o apóstolo Pedro. Ainda novo na fé, a sua tendência era confiar demais em si mesmo quando o perigo estava próximo, sem dar ouvido às advertências do mestre, não é verdade? Se nós vermos aí a trajetória do apóstolo Pedro, nós vemos que ele se precipitou quando ele deveria esperar, ele dormiu quando deveria orar, ele falou quando deveria ouvir, ele mostrou-se um cristão corajoso, mas descuidado. Mas Pedro, glória a Deus, e assim tem que ser nas nossas vidas também, Pedro aprendeu a sua lição, e ele deseja que façamos o mesmo. Em sua primeira epístola, o apóstolo enfatizou a graça de Deus, mas na segunda carta, a sua ênfase é sobre o conhecimento de Deus. O termo conhecer ou conhecimento é usado várias vezes nessa breve epístola que acabamos de ler. Somente no nosso texto, esse texto-chave que lemos agora, aparece 5 vezes a palavra conhecimento. Não se refere à mera compreensão intelectual de uma verdade. Apesar de esse ser um dos seus elementos, antes significa participação viva na verdade, no sentido segundo na qual Jesus usa o termo em João 17,3. Vamos ler João 17,3. A palavra do Senhor diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Esta é a tradução na Almeida Revista e Corrigida. Eu gosto muito desse texto na Bíblia Viva,
Esse texto na Bíblia Viva ele foi traduzido assim, ó: e este é o meio de obter a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que o Senhor enviou à terra. Então Pedro começa a sua carta com uma descrição da vida cristã. Pedro ele faz 3 declarações importantes acerca do cristão, da vida cristã autêntica. E é sobre essas 3 declarações que vamos falar no nosso estudo nessa semana. Quais são essas declarações? O que podemos extrair e o que o Paulo está nos mostrando e nos ensinando? Então são elas: a vida cristã começa com a fé. A segunda declaração, que é a fé redunda em crescimento espiritual. E por fim, quando encerrarmos esse estudo, nós vamos ver que o crescimento espiritual traz resultados práticos. Então fiquem ligados, nessa semana nós vamos ver esses 3 pontos. Não perca os nossos vídeos. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. A luz da palavra. Fiquem com Deus.